Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 63. A gente vai fazer hoje a correção da avaliação. A avaliação que eu postei. Vocês tiveram até segunda dessa semana para entregar, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Qual a maior força política da Idade Média? Os imperadores, reis, igrejas, senhores feudais ou nobreza? Durante toda a Idade Média, quem vai ter o maior poder político, quem vai controlar toda a Europa, é a igreja. Tá? Então a resposta correta é a resposta C. Tô sem óculos que é para eu ler de perto, tá, gente? Pergunta 2. Quem é o clero? Membros e funcionários da nobreza, membros e funcionários da igreja, trabalhadores rurais, responsáveis por proteger os feudos, ou congresso de reis que acontecia em caso de guerras. A resposta certa é a B, membros e funcionários da igreja. Então até hoje, os funcionários da igreja, os membros da igreja, são chamados de clero. É uma classe dos membros e funcionários da igreja. Terceira, quem e qual era a função da Santa Inquisição? Era a Santa dos Enfermos? Era para quem as pessoas rezavam? Não. Era um grupo de padres que ia de cidade em cidade vendendo relíquias e lembranças religiosas? Não, também. É um tribunal de padres que viajava de cidade em cidade, prendendo, torturando e queimando aqueles que eram que não. É isso mesmo, os hereges. Então, quem era a Santa Inquisição? Era um tribunal, era um grupo de padres, eram alguns tribunais, não era um grupo só não, eram alguns grupos que iam de cidade em cidade, investigando, ouvindo denúncias, prendendo aqueles que não seguiam o que a igreja determinava, que eram considerados hereges, e tinham que ser punidos, purificados, para poder seguir dentro das normas de Deus, segundo o que se imaginava naquela época. Hoje a gente sabe que isso é uma bobagem, mas na época as pessoas acreditavam nisso. Próxima. Quem eram os hereges? Pessoas nascidas na herésia? Não, nem tem esse lugar. Inimigos do rei? Não. Aqueles que não seguiam as leis da igreja? Povo que invade a Península Ibérica no século IX? Ou guerreiros vikings? É a resposta C. Aqueles que não seguiam as leis da igreja. Próxima. Para o povo da época, a morte na fogueira era... Então, naquela época, matar alguém na fogueira, prender, torturar, matar na fogueira, queimar a pessoa viva. O que isso significava para a Santa Inquisição, né? Uma forma de punir os infiéis, uma forma de punir os criminosos, uma forma de enviar a alma do morto para o inferno, tirar o demônio do corpo do executado, permitindo que sua alma fosse para o céu, ou apenas uma maneira cruel de matar seus inimigos? Quem prestou atenção nas aulas sabe, mas surpreendentemente a resposta certa é a D. Tirar o demônio do corpo do executado, permitindo que sua alma fosse para o céu. Era o que era dito sobre matar as pessoas na fogueira. Então era uma forma não de punição, mas sim de libertar a pessoa. Se acreditava, hoje a gente sabe que não, mas se acreditava que a pessoa que não seguia, não obedecia fielmente à igreja, estava possuída pelo demônio, e que a única maneira de tirar esse demônio dela era através do fogo. Então se queimava, se matava a pessoa na fogueira, com a ideia errada, mas era a ideia da época, de que assim o demônio saía do corpo e a pessoa morria, mas a alma dela podia ir para o céu. O que foram as cruzadas? Guerra entre pagãos e cristãos pela posse de Jerusalém? Disputa amigável pela posse de Jerusalém? Guerra entre as religiões pela posse de Roma? Guerra entre a igreja e a nobreza? Ou guerra entre as religiões pela posse de Roma? É aí, tá? As cruzadas foram guerras entre muçulmanos e cristãos pela posse da cidade de Jerusalém.
tá? E com os judeus ali no meio também. Então as três grandes religiões monoteístas do mundo lutavam pela posse de uma cidade que para as três religiões era uma cidade sagrada. E aí a que possuísse Jerusalém demonstrava o seu poder, demonstrava estar acima das outras. Então por isso que eles lutavam tantas milhares e milhares de pessoas morreram pela posse de uma cidade que não tinha fisicamente nada de muito valor. Tá? A importância dela estava no símbolo. Tá? Possuir Jerusalém era demonstrar aos outros que estava acima das outras religiões. Tá? Uma bobagem que existe até hoje. Até hoje a pessoa está brigando lá por essa cidade. Qual o nome de uma nova classe social que surge na segunda parte da Idade Média, formada por pessoas de família comum, mas que prosperaram e ganharam muito dinheiro? Então, durante a Idade Média, na segunda metade da Idade Média, vai surgir um grupo de pessoas que não é nobre, não vem de família rica, não tem ligação com o clero, com nada, mas que vai... Alguns até têm, mas não é o que define eles. Que ganham muito dinheiro, são muito ricos, mas não têm essa nobreza de sangue. Que classe social é essa? Ela vai ser muito importante para a sequência da história. Tá? É o clero? Não, clero é da igreja, né? Nobreza, não. Burguesia, hereges e muçulmanos. Muçulmanos é uma religião. Hereges são aqueles que não seguem a vontade de Deus. É a burguesia. Tá? A burguesia é a classe social que vai surgir nesse momento na Europa e que mais para frente vai mudar toda a história da Europa e do mundo. Tá bom? Chegaremos lá em breve. O que foi a peste negra? Doença que na Idade Média matou quase metade da população de toda a Europa. Seita religiosa inspirada em rituais de bruxaria. Grupo de hereges que fundaram uma sociedade secreta. Nuvens de gafanhotos que vieram do Egito e destruíram a Europa na Idade Média. Ou cerveja escura, forte e encorpada produzida na Alemanha medieval que causava alucinações. Não, né, gente? Essa eu coloquei mesmo para provar, mostrar que não era essa. A resposta certa é a A. Tá? É uma doença, tá? Que é a peste bubônica. Hoje nós sabemos que a peste negra nada mais é do que a peste bubônica, uma doença que provavelmente chegou à Europa através dos navios mercantes, e através dos ratos que vinham nesses navios e das pulgas que picavam esses ratos e picavam também seres humanos, fazendo assim com que essa doença acabasse se transmitindo inicialmente dessa forma e depois pelo ar, pelo contato. Uma doença terrível que matou de maneira lenta e dolorosa. É nojento, que nasce em bolhas. Existe até hoje, mas hoje ela é controlada com medicamentos, vacinas e tudo. Naquela época não tinha nada disso. Então pegou, morreu. E aí eram os milhares, os milhões que morreram. Quase metade da população da Europa. Em alguns lugares mais da metade, tá? Em alguns lugares sobraram pouquíssimas pessoas durante o final da Idade Média. Tá? Então a peste negra foi assim, para nós que vivemos esse momento de Covid agora, nem se compara. Tá? O Covid, com todo o poder letal dele, a quantidade de mortes, se você pegar hoje os mortos pelo Covid, são poucos não, gente, nossa, pelo amor de Deus, não me entendam errado, mas em comparação, é uma quantidade muito menor que a peste negra. A peste negra matou quase 50% da população da Europa. Aqui no Brasil, os mortos pelo Covid não chegam a 1% da população. Tá? Então, para vocês verem o tamanho, a diferença. Se o Covid já é uma desgraça, um desastre, você imagina uma doença que mata 50, 100 vezes mais do que o Covid. Aí você vai ter ideia do que foi a peste negra na Europa. Tá bom? Se hoje já é horrível, imagina naquela época, tá bom? Então, tá aí a correção da avaliação de vocês. Estou mostrando aí, passando o resultado, devolvendo. E mais para frente, nesse terceiro bimestre não, mas nesse segundo bimestre não, porque ele está acabando. Mas aí no terceiro voltamos a fazer, tá bom? Espero que tenham ido bem. Até mais. Fui!